Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos nesta manhã de domingo. Vamos dar início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. O nosso tema de hoje no livro de Provérbios será cercado pelo bem, não pelo mal. E para começarmos, eu gostaria de fazer leitura junto com os irmãos do texto que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 14, nos versículos 15 e 16. Provérbios 14, 15 e 16. Onde a palavra do Senhor nos diz: O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Quero convidá-los a nos dirigirmos ao Senhor em oração neste momento. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós nos chegamos diante da Tua presença, Senhor, nesta manhã e glorificamos o Teu nome. Te agradecemos, Pai, pela noite de repouso que o Senhor nos deu. Te agradecemos por este dia, Pai querido, que é o dia do Senhor e que também, para a maioria dos Teus filhos, Senhor, é um dia de descansar e de renovar as suas forças. E nós oramos ao Senhor para que o Senhor esteja nos abençoando neste dia. Que este dia seja bem utilizado por nós, Pai querido, e que o Senhor esteja agindo nas nossas vidas, Pai, para nos edificar, para nos abençoar, para usar a Tua palavra, Senhor, como um alimento de renovação para as nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia de nós por causa dos nossos pecados e remove dos nossos corações e das nossas vidas tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor. Remove dos nossos corações e das nossas vidas tudo aquilo que impede, Senhor, que nós compreendamos o Senhor e a Tua palavra de uma maneira mais profunda, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que esse momento, Pai, seja um momento, Senhor, de verdadeira, Pai querido, introspecção, de verdadeira entrada, aprofundamento na Tua palavra, Pai querido. Que nós possamos adentrar, Senhor Todo-Poderoso, os Teus ensinamentos e que cada ensinamento possa entrar também no mais íntimo do nosso ser, Pai querido, nos despertando, causando em nós, Senhor Todo-Poderoso, sabedoria, gerando em nós comprometimento, fazendo de nós pessoas habilidosas, Pai querido, para vivermos a vida da melhor maneira, da maneira que Te agrada, da maneira que fomos projetados pelo Senhor para viver, Pai. É um privilégio para nós, Senhor Todo-Poderoso, sermos Teus filhos, Pai querido, e andarmos nos Teus caminhos, Pai querido. Abençoa a nossa vida nesse sentido, dá-nos a orientação e a direção que nós precisamos, Papai amado, da Tua parte, Pai, e glorifica Teu santo nome, Pai, por meio da Tua palavra, por meio da Tua obra nas nossas vidas, por meio da obediência, do amor e do temor que nós devotamos ao Senhor, Papai. Que essa escola bíblica dominical, Senhor, seja para o nosso crescimento em conhecimento, em fé, em espiritualidade e que seja para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, meus irmãos, nosso trato, então, falando um pouco a respeito do livro de Provérbios, nós temos tratado com base no livro de John Crotts, Homens Sábios, a sabedoria dos provérbios para os homens. É importante que nessa manhã nós abordemos alguns aspectos desse tema, cercado pelo bem e não pelo mal, porque essa deve ser uma responsabilidade e um compromisso da nossa vida e da nossa parte para com Deus e para com a maneira de vivermos de uma maneira adequada. A sabedoria, irmãos, como nós temos visto nos nossos estudos, ela é de extrema importância na vida daqueles que servem a Deus. Nós temos sido orientados a buscá-la como algo precioso em nossas vidas.
E não apenas isso, não apenas que ela é importante, que ela é preciosa, porque ela é ordenada por Deus e porque ela é dada por Deus, mas porque ela deve se manifestar como algo prático nas nossas vidas, como algo visível nas nossas vidas. Nós temos visto nesse livro de Provérbios, que foi escrito pelo rei Salomão, orientações inspiradas pelo Espírito Santo, de como vivermos de maneira sábia, de como vivermos debaixo da orientação de Deus. Esse é um pré-requisito para a vida de todo cristão. E nessa oportunidade, nós vamos tratar dos cuidados que nós devemos de ter com a sabedoria e a sua habilidade prática, de forma que elas não sejam prejudicadas, que elas não sejam profanadas por pessoas próximas a nós e que podem exercer alguma influência em nossas vidas. Então, nós vamos ter uma orientação tanto de situações quanto de coisas que nós devemos de evitar para sermos cercados pelo bem e não envolvidos pelo mal. Nós e a nossa família, nós podemos nos tornar espiritualmente prejudicados, porque nós permitimos que pessoas ou coisas tolas se aproximem de nós e exerçam a sua influência sobre nós. Nós temos que, como cristãos, ter esse filtro muito claro e bem fundamentado, bem baseado na palavra de Deus, porque ela é a nossa regra. E ela deve ser não apenas uma regra intelectual, uma regra distante, mas a Escritura deve ser uma regra prática, uma regra do nosso dia a dia, uma regra que nós convivemos com ela e que realmente utilizamos ela para conduzir as nossas vidas. Caso contrário, nós podemos correr o risco, inclusive, de estar vivendo uma vida dupla, uma vida religiosa e desprovida da sabedoria que Deus pretende nos conceder por meio da sua palavra. E a verdade, irmãos, é que todas as pessoas elas acabam se tornando semelhantes àquilo que está em volta delas. E o livro de Provérbios, ele, como nós vamos estudar nessa manhã, ele inclui pelo menos 5 maneiras de envolver as pessoas com ambientes sábios, para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam bem-sucedidas, para que elas tenham uma vida de acordo com a palavra de Deus, com a sua vontade e uma vida feliz, porque o homem foi feito para ter uma vida feliz debaixo da obediência e do temor do Senhor, uma vida sábia. Comecemos falando do primeiro caminho para ambientes sábios. E a orientação que a Bíblia nos traz no livro de Provérbios é: seja cauteloso, não descuidado. Então, cautela é aquela maneira atenta, é aquela maneira observadora, é aquela maneira bem fundamentada nas Escrituras com que nós vivemos a nossa vida. Hoje em dia, nós vivemos num mundo em que há um argumento muito forte. As pessoas dizem que nós precisamos ter a nossa mente aberta. E ter a mente aberta é considerado uma virtude. Mas será que isso é uma virtude? O que é ter a mente aberta? A sociedade dos nossos dias, ela costuma falar que não existe certo, que não existe errado, que não existe absolutos, que cada um determina o que é certo, o que é errado e o que é absoluto, o que é importante para si, já que não existe absoluto. Apenas o que as pessoas dizem é: nós precisamos ter a mente aberta e ser tolerantes. É o que o mundo constantemente nos diz. Agora, quando nós confrontamos essa afirmação com o livro de Provérbios, conforme a leitura que nós fizemos lá no início, a leitura do nosso texto de abertura, a Bíblia nos diz assim, irmãos: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro.
Então nós temos aqui alguns papéis, nós temos o papel do simples, que nós já num estudo anterior tratamos a respeito de que o simples é aquela pessoa ingênua, é aquela pessoa que pode ser influenciada facilmente por outras pessoas. Então o simples, o ingênuo é aquele que está aberto para todas as coisas sem questioná-las. Sem ele ser corretamente precavido, sem ele analisar o que está por trás das novas e diferentes ideias, dos conselhos que são dados a eles. O simples, o ingênuo, ele acaba sendo envolvido e sendo descuidado porque tudo à sua volta o atrai e ele muitas vezes quer seguir aquilo que é a moda do momento, é o estilo de vida da maioria das pessoas, e nem sempre o estilo de vida da maioria das pessoas é o que a Bíblia nos orienta. O simples, ele tem a mente aberta, quando se trata de bons e de maus conselhos, ele absorve tudo. Ele corre o risco de sofrer com o engano, com a manipulação, ele corre perigo, e a Bíblia nos alerta a respeito disso. Já o contrário do homem ingênuo, mas também de uma forma prejudicial, como nós fizemos leitura no texto, é o homem sensato. Corrigindo, melhor dizendo, nós vimos no texto o ingênuo e o insensato, que já o ingênuo é uma pessoa simples, o insensato ele já tem uma postura, uma posição prejudicial, porque ele não tem bom senso, e ele também pode ser prejudicado pelos outros. E ao contrário disso está o homem que tem bom senso, o sensato. Essa pessoa, ela é experiente, ela presta atenção nas situações, ela tem cuidado em verificar o que está colocado diante dela, o que está sendo colocado diante dela. Ela tem cuidados e precauções sempre baseados naquilo que a palavra de Deus orienta, porque a palavra de Deus tem orientação para todas as áreas das nossas vidas, irmãos. Então, devemos tomar cuidado com aquilo que entra no nosso coração e com aquilo que entra, aquilo que as pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade estão sendo expostas. Por isso, o primeiro ambiente sábio é nós sermos cautelosos. O primeiro caminho para termos um ambiente sábio, para sermos envolvidos pelo bem e não pelo mal, é sermos cautelosos e não descuidados. Segundo caminho para ambientes sábios, evite o mal. Isso parece uma coisa óbvia de se dizer. Quem não deve evitar o mal? Viver sabiamente envolve ativamente, objetivamente, evitar as coisas más. E nós temos diversos provérbios que reforçam essa verdade. Por exemplo, Provérbios 22, versículos 3 e 5. Vejamos o que diz neles. Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22, 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe deles. Então nós temos aqui algumas orientações a respeito de como evitar o mal. Quando alguém está trafegando por uma estrada e se depara com uma placa que diz assim, perigo, fim da ponte, o que essa pessoa faz? Imediatamente ela para o carro, porque ela sabe que se a ponte terminou,
ela vai cair num precipício e vai ou morrer ou vai sofrer um grave acidente. Agora, quando nós olhamos para a Escritura e para esses textos que nós estamos fazendo leitura, nós temos um alerta semelhante implícito, né? Que é perigo, mal adiante. E se nós evitarmos, ou se nós passarmos essas placas que nos dão alerta, quão grave espiritualmente pode ser o nosso problema também. Isso pode custar, inclusive, a nossa alma e tantos outros prejuízos para a nossa vida. Agora, se nós caminhamos junto ou de maneira semelhante ao perverso, nós seremos envolvidos por essa influência má. Né? A Bíblia ela nos ensina que nós deveríamos de nos manter distantes do caminho do mal. Né? Se nós não nos aproximamos do caminho do mal, é bem possível que nós não sejamos tentados. E se nós formos tentados, nós corremos o risco de cair. Agora, se nós não formos tentados, nós não cairemos. Então, quando nós evitamos esses caminhos, nós ficamos longe, inclusive em muitos momentos, da tentação. Isso é tão importante para as nossas vidas. Reflita comigo nesse momento. Pelo que você é tentado? Você pode tomar passos, e a Bíblia nos orienta a respeito disso, para evitar a tentação. Por exemplo, se você tem o costume de assistir televisão ou programas que não são apropriados, porque eles inclinam o seu coração para algum tipo de mal, não assista sozinho esses programas. Ou assista com outras pessoas, e talvez aí você não vá assistir, ou evite de assistir, livre-se totalmente disso. Se você é tentado por vezes na internet ou alguma coisa assim, ou mesmo na prática da vida, a acessar coisas que são prejudiciais, não acesse esses pecados. E você conhece, cada um de nós conhece as áreas da fragilidade da nossa humanidade, eles podem ser evitados por nós. Nós devemos de evitar o mal, irmãos. Terceiro caminho para ambientes sábios. Evite a má companhia. É uma terceira forma de nós nos envolvermos com ambientes sábios, com ambientes sadios para a nossa vida, é evitar a má companhia. O livro de Provérbios ele está cheio de alertas sobre a influência muito prejudicial, extremamente prejudicial dos amigos de uma pessoa ou que esses amigos podem ter. Mas nós não estamos afirmando aqui que todo amigo pode ser prejudicial, mas existem pessoas que verdadeiramente são más companhias para a nossa vida e que a Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, aponta características dessas pessoas e que nós devemos de evitar a companhia dessas pessoas. É verdade que nós cristãos, nós precisamos ter amizade por vezes com descrentes por uma questão de influenciá-los para Deus, de propagarmos a palavra de Deus. Todavia, o que nós temos que tomar cuidado? Quem tem que exercer a influência somos nós, e não sermos influenciados. Então, as nossas amizades próximas, elas devem ser pessoas sábias, pessoas que nos influenciam para o bem, pessoas que nos influenciam de maneira positiva. E a Bíblia ela nos dá alerta sobre a associação próxima com pelo menos 6 tipos de pessoas, irmãos.
Em primeiro lugar, ela nos fala a respeito de homens maus. O livro de Provérbios, ele nos alerta a estarmos atentos e evitarmos de nos relacionar com homens maus. Veja o que está escrito em Provérbios 24, os versículos 1 e 2, e Provérbios 23, 17. Provérbios 24, 1 e 2. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. Então aqui nós temos algumas orientações bíblicas preciosas. Essas pessoas, os homens, e aqui nós estamos falando de homens de maneira geral, como raça humana, a Bíblia afirma que elas são pecaminosas e insensatas, e nos arrastarão para o caminho da insensatez, da falta de bom senso com elas, irmãos. Em alguns momentos, quando nós olhamos para essas pessoas que têm características de maldade, de malignidade na sua vida, o modo de vida deles parece tão bom. Alguns são bem-sucedidos, alguns são famosos, tudo parece muito seguro, muito firme, muito emocionante para eles. Alguns pensam, às vezes até algum cristão desprecavido e que não conhece mais profundamente a palavra de Deus pode dizer, mas eu poderia por um tempo ter esse modo de vida e depois voltar a ser um cristão, E esse é um caminho que leva para a perdição. O caminho de vida pecaminoso dos maus, ele acaba influenciando e tomando as nossas vidas, e quando nós entramos nessa prática, pare para analisar qual seria o nosso futuro. Talvez tivéssemos um pouco de diversão mundana por um tempo, mas o final é aprisionamento ao pecado. Pode ser uma morte prematura, pode ser até a destruição eterna de alguém. Então nós devemos de ter cuidado com esse tipo de relacionamento. Evite relacionar-se com homens que a Bíblia classifica como maus, porque o caminho deles é um caminho de violência, os lábios deles falam o que é mal. Nós jamais devemos de ansiar ou desejar ou ter inveja desse tipo de gente. Segunda categoria de pessoas que a Bíblia nos alerta para nós termos cuidado e que nós devemos de evitar relacionamentos com essas pessoas. Fofoqueiros. Essas pessoas não são dignas da nossa confiança. E a Bíblia nos alerta a respeito delas. Veja o que Provérbios 20, 19 diz. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Aí a expressão aqui, muito abre os lábios, vai ao encontro do que está do mexeriqueiro, ou seja, não é uma pessoa que fala muito ou que fala sobre coisas boas, mas é uma pessoa que fala a respeito da vida dos outros. Esse tipo de conversação má, esse tipo de conversação que mancha às vezes a reputação dos outros, esse tipo de conversação que prejudica os outros, é algo que acaba nos prejudicando também. Pare e pense. Quando você se relaciona com alguém que sempre tem algo mal e negativo para falar de alguém, quando você se relaciona com alguém que só o que sabe é ser amargo e falar mal dos outros, você acha mesmo que
quando essa pessoa não estiver com você, você vai ser a única pessoa de quem ela não vai falar mal, ou de quem ela não vai ter alguma crítica destrutiva para fazer, ou de quem ela não vai expressar alguma amargura. Aí tem pessoas que lamentavelmente são profundamente contaminadas por isso. Então, irmãos, atentemos para a palavra que a Bíblia nos orienta. Não sejamos ingênuos pensando que fala de todo mundo, mas não vai falar de mim. Então, cuidado com o fofoqueiro. Ter amizade com esse tipo de gente é prejudicial para a nossa espiritualidade. Mas o que eu devo fazer? A Bíblia nos orienta a ter misericórdia. A Bíblia nos orienta a orar por essas pessoas. A Bíblia nos orienta a levar a palavra de Deus para essas pessoas. E Deus pode, inclusive, por meio da nossa vida, converter alguém assim. Todavia, até que esta pessoa seja convertida, mantenha-se longe dela, porque você pode se tornar o objeto da fofoca, mais dia menos dia. Terceiro tipo de pessoas que a Bíblia nos alerta para não nos relacionarmos, porque é uma influência negativa para as nossas vidas. Pessoas iracundas, pessoas iradas. Salomão, ele apresenta aqui palavras inconfundíveis para aqueles que buscam a sabedoria, a respeito de que se afastem de homens e mulheres irados. Vejamos o que diz Provérbios capítulo 16 e versículo 29 e posteriormente Provérbios 22, versículos 24 e 25. Provérbios 16, 29. O homem violento alicia seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Provérbios 22, 24 e 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Veja os alertas aqui que temos na Escritura, irmãos. Em primeiro lugar, um homem violento, um homem irado, nunca guia um companheiro por um caminho bom. Em segundo lugar, claramente Salomão fala que não é para se associar, que não é para se relacionar, que não é para ter amizade com esse tipo de gente, com um homem irado, com um homem colérico, porque a tendência é sermos influenciados por ele, aprendermos os seus caminhos. E Salomão diz assim, isso é uma armadilha para a tua alma. Algumas pessoas, às vezes, têm o costume de querer provar as suas limitações, provar as suas capacidades, até onde eu posso ir num relacionamento. Aí começa a se relacionar com uma pessoa e sutilmente as influências dessa pessoa vão envolvendo a sua alma, vão envolvendo os seus hábitos e daqui um pouco você também, como ela, está influenciado e é uma pessoa irada. A Bíblia, ao contrário disso, ela nos orienta a vivermos com sabedoria, a vivermos habilmente, e vivermos dessa maneira é totalmente ao contrário do irado, que é impaciente, que tem o desejo de controlar tudo, que por vezes tem reações exaltadas. Viver com sabedoria envolve equilíbrio, envolve autocontrole, você ter a capacidade de controlar a si mesmo, mesmo em momentos que você está propenso a ficar irado, a ficar bravo, você tem a capacidade de se controlar. Você aprende a ser uma pessoa paciente. Isso é sabedoria. Agora, aqueles que são caracterizados pela ira, não possuem nenhuma dessas características. E a preocupação de Salomão é que aprendamos os caminhos dele. Isso nós devemos de evitar na nossa vida.
Isso são caminhos de sabedoria. Isso é cercar-se pelo bem. Evite ser influenciado por pessoas iradas. Quarto tipo de pessoas que a Bíblia nos alerta a não termos relacionamentos com elas. Glutões. O que é a glutonaria? A glutonaria é o desejo excessivo por alimentos, por bebidas, é um desejo descontrolado que destrói a vida das pessoas, que destrói a saúde, que faz com que as pessoas sejam dominadas por desejos e não consigam dominar o desejo. É o modo de vida de pessoas que são esbanjadoras, que não têm capacidade de disciplina. A Bíblia qualifica elas como tolos, porque elas são egoístas, porque elas pensam apenas e principalmente em si mesmo. Porque, ao contrário de negar-se, a palavra tem orientações bíblicas a respeito de negar-se a si mesmo, elas acabam se corrompendo, elas buscam se saciar a si mesmo nos seus apetites. E a Bíblia, ela considera isso um pecado, e nos alerta a termos amizade íntima com alguém que se sacia com a sua gula, com a sua glutonaria. Vamos ver dois textos bíblicos, um que se encontra em Provérbios 28:7 e o outro que se encontra em Provérbios 23, do 20 ao 21. Então, Provérbios 28:7 nos diz assim: o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Provérbios 23, 20 e 21 diz assim: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Então aqui nós temos também dois alertas bíblicos, irmãos, para evitarmos esse tipo de relacionamento com glutões. A Bíblia define também como libertinos. Então, buscar satisfação em muita comida, ou em muita bebida, ou em outros excessos, de repente pode parecer não ter nada demais e alguém possa dizer assim: o que tem eu me relacionar com esse tipo de pessoa? Só que como nós fizemos leitura, os glutões, eles são colocados na mesma categoria que os beberrões, que os preguiçosos, que os insensatos. Eles não são boas escolhas para serem amigos. Tanto o ato de associar-se com eles, quanto os resultados finais desse relacionamento são prejudiciais para a vida do cristão. Então, devemos de evitar, e podemos ter cristãos que têm esse tipo de problema, é possível. Nós nos deparamos com algumas pessoas assim. Essas pessoas devem olhar para a Escritura, se arrepender, porque isso é um pecado, e cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar, não se deixar ser dominado nem pela comida, nem pela bebida, nem por qualquer outra coisa, mas serem submissos e dominados pelo Senhor e pelo seu Espírito Santo. Quinta categoria de pessoas que a Bíblia nos alerta a não nos relacionarmos: ladrões. Um outro grupo que deve ser mantido à distância é dos que roubam coisas dos outros. Aí aqui, talvez você diga assim: tá, mas normalmente um cristão não se associa com ladrões. Esse tipo de pessoa é o pior tipo de pessoa que existe. Só que hoje em dia nós temos essa questão até disfarçada. Hoje, quando nós olhamos, por exemplo, para a política brasileira, e para a corrupção que há nela,
O roubo do colarinho branco, o roubo da corrupção, o roubo da desonestidade também é um roubo. Então, isso é uma imoralidade e é um pecado. Se você conhece um político que você tem conhecimento claro da sua desonestidade, não se associe com essa pessoa. Se você conhece alguém que é um funcionário que de alguma maneira rouba ou engana seu patrão, cuidado com essa pessoa. Nós temos um mandamento bíblico claro, moral a respeito disso daí. Agora, Provérbios vai nos mostrar que até tornar-se amigo de um ladrão ou uma pessoa próxima de um ladrão, que não seja para evangelizá-lo, é falta de sabedoria. Veja o que diz Provérbios 29 e 24. Provérbios 29 e 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Então o alerta aqui de Salomão aqui é em relação à atitude que por vezes o que tem proximidade com o ladrão, o que tem amizade com o ladrão, acaba tendo, que é de ser conivente, é de não denunciar, quando o correto, o legítimo deveria ser denunciar. O que se faz? Se oculta um pecado. Como cristãos, nós não podemos ter proximidade com esse tipo de pessoa, principalmente quando a Bíblia nos alerta. Sexto e último tipo de pessoas que nós encontramos alerta no livro de Provérbios. Pessoas sexualmente imorais. Alguns dos alertas mais fortes das Escrituras são sobre evitar os adúlteros e os imorais. Salomão diz ao seu filho, a quem as suas palavras são dadas, isso lá em Provérbios capítulo 6, em Provérbios 7, nós temos extensas leituras bíblicas que nos alertam a respeito disso. Eu vou fazer a leitura de Provérbios 6, do 24 ao 29, e os irmãos vão encontrar também aqui no roteiro, no nosso roteiro de estudo, na página 4, outras leituras de Provérbios que eu sugiro que posteriormente os irmãos façam, porque o nosso tempo não vai permitir hoje, que são Provérbios 7, 4 a 5, 4 e 5 e do 24 ao 27. Vamos ler então Provérbios 6, do 24 ao 29, que diz assim: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Irmãos, viver de maneira sábia é se guardar de prazeres rápidos, porém temporários, da imoralidade sexual. Nós devemos viver a presença real do nosso Deus, que é santo, e recebermos dele uma proteção desse pecado que enreda pessoas com facilidade, de maneira especial os homens. E nós temos um alerta aqui contra palavras lisonjeiras, contra o modo sedutor de se vestir, contra expressões sensuais. Tudo isso resulta em prejuízo para a vida do cristão. E o mais lamentável de tudo, que eu
quero comentar com os irmãos nessa manhã é que a Bíblia nos dá alerta disso e muitas vezes nós nos deparamos com cristãs, com mulheres cristãs, né, agindo ou se vestindo de maneira inadequada. Numa outra oportunidade nós vamos fazer um estudo específico sobre nudez e sensualidade. Algumas pessoas pensam, mas nudez é andar totalmente despido. E a Bíblia vai nos mostrar que o ato de mostrar certas partes do corpo que deviam de ser preservadas, que deviam de ser guardadas, também é um certo aspecto, um certo tipo de nudez. Também a Bíblia vai nos mostrar que se vestir de maneira sensual, de maneira provocante, de maneira que possa despertar a cobiça ou o desejo sexual dos homens, é pecaminoso porque induz o seu próximo, induz o seu irmão ao pecado. Um dia nós vamos fazer um estudo específico a respeito disso, mas a Bíblia nos alerta a termos cuidado, a não mantermos relacionamento com esse tipo de pessoas. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, ele dá um alerta dizendo que principalmente nós devemos de nos afastar daqueles que, se dizendo cristãos, praticam tais coisas. Ou seja, cuidado. Tome cuidado. Aconselhe. Eu, como pastor, tenho tido a oportunidade de, por vezes, conversar particularmente com pessoas aconselhando ou orientando em relação a certas atitudes, a certas vestimentas, e às vezes as pessoas correspondem, e se são cristãos vão corresponder, mas às vezes há pessoas que se mantêm na sua rebeldia, ou porque não são cristãos, ou porque precisam ser disciplinados por Deus. Então, devemos de ter cuidado com essa questão. Então, devemos de nos questionar quem são os nossos amigos, quais são as características deles, quem mais nos influencia nos nossos relacionamentos. Essas influências são positivas, essas influências são negativas, Que tipos de pessoas são essas com quem nós nos relacionamos? É preciso que, como servos de Deus obedientes, nós façamos uma seleção cuidadosa dos amigos mais próximos e procuremos nos relacionar com aqueles que nos aproximam de Deus e nos afastar das más companhias. Será que não são importantes esses alertas que Deus nos dá nas Escrituras? Será que Ele nos alerta em vão? Será que Deus colocou, só por colocar, tantas passagens bíblicas com sinais de alerta, para nós tomarmos cuidado com a influência de pessoas que podem estar próximas a nós? Nós devemos de ser sábios o suficiente para acreditar em Deus, mesmo quando isso vai contra os nossos sentimentos, mesmo quando nós dizemos, mas é meu amigo, mas é da minha família. Quando a Bíblia diz assim, evite, fique com a palavra de Deus, fique com a Bíblia e não com seus sentimentos. Quarto caminho, irmãos, para ambientes sábios. Devemos nos cercar de companhias sábias. Se nós queremos um ambiente sadio, um ambiente cristão, um ambiente de sabedoria para nós, devemos de evitar as más companhias e também nos envolver com pessoas sábias, com pessoas que podem contribuir para o nosso crescimento, para a nossa espiritualidade, para o crescimento pessoal, para o crescimento profissional, para o crescimento como pessoas. Nós temos um texto bíblico lá em Provérbios 13, 20, que nos dá a seguinte orientação, irmãos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, a orientação bíblica é
Você quer se tornar sábio? Ande com o sábio. Né? Agora, o que acontece com a companhia daqueles que são insensatos? Né? Quando nós andamos em companhia de pessoas insensatas, nós também nos tornamos maus como essas pessoas, né? Porque a influência deles é exercida sobre nós. Então, devemos de buscar pessoas sábias como amigos, né? Nós devemos de passar tanto tempo quanto possível com esse tipo de pessoa que tem algo para contribuir, tem algo para acrescentar às nossas vidas. Um homem que é sábio, ele tem uma influência boa, ele tem uma influência que estimula as nossas vidas, né? Ele ganha as pessoas por influenciá-las no caminho da sabedoria. Então, busquemos esse tipo de influência para nós. Esse é um caminho bom, esse é um caminho que evita o mal, esse é um caminho que nos torna sábios também. Busquemos boas leituras, busquemos assistir bons filmes, busquemos ouvir boas pregações, bons estudos. Isso contribuirá, né? Boas conversas. Quinto caminho para ambientes sábios, irmãos. Cerque-se com a sabedoria de Deus. Esse é um grande conselho que nós temos. Se bons amigos têm uma boa influência sobre as nossas vidas, imagine a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a melhor amiga que nós temos. A Bíblia, ela nos revela, ela nos mostra quem é Deus. Ela nos torna mais próximos de Deus. Quanto mais nós entendemos a respeito dele, mais nós amamos ele, nós apreciamos a majestade e a glória dele. Quando nós respondemos a esse conhecimento da Bíblia em temor, nós avançamos em direção ao caminho da sabedoria. Veja o que diz Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Veja que texto importante, irmãos. A Bíblia, ela está cheia de referências ao poder de Deus, à sua capacidade, identidade, manifestação divina, influência sobre as nossas vidas. Eu tenho alguma relação de textos que não vai ser possível ler, mas que os irmãos vão encontrar na página 5 do nosso roteiro, Salmo 19:7, Salmo 119:38, Salmo 119:97 ao 100, 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Então, faça essas leituras posteriormente. A palavra de Deus, ela manifesta a verdade de Deus, ela ensina sobre a obra do Senhor, e isso nos leva a temê-lo, a reverenciá-lo, a voltarmos o nosso coração para a centralidade de Deus, a tomarmos decisões de vida a partir dessa atitude de coração que centraliza Deus em tudo. Quando nós fazemos isso, nós estamos caminhando rumo ao caminho da sabedoria. E a sabedoria, ela nos alerta a nos mantermos distantes do perigo. Nós falamos agora há pouco a respeito dos alertas, usamos a ilustração do final de uma estrada, um alerta perigo final da ponte, que a ponte está terminando e que nós podemos cair no abismo. Então, figuradamente falando, existe um abismo chamado insensatez, para dentro do qual nós corremos o risco de cair com facilidade se nós não nos apegarmos à sabedoria que a palavra de Deus nos ensina.
uma atitude negligente, e um relacionamento com coisas e pessoas tolas nos conduz a esse abismo muito mais rápido do que nós imaginamos. O pecado de uma vida centrada em si mesmo é muito sério. Isso leva à dor, à morte, à destruição. Se porventura você está ouvindo este estudo e chega à conclusão que está percorrendo esse caminho por causa das influências do meio, por causa das influências dos seus amigos, se arrependa. Volte para Deus, volte para a sua palavra, se aproxime com humildade do Senhor Jesus Cristo, clame pela sua misericórdia, e Ele vai se sentir, Ele vai ser agradável a Ele, vai se sentir feliz em libertar você da sua insensatez, em direção à sabedoria que conduz a vida. Nós chegamos ao fim então do nosso estudo e eu quero neste momento orar com você. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor, Pai, neste momento. Exaltamos, glorificamos, bendizemos o Teu nome por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor Todo-Poderoso, a termos uma atitude sábia. Ajuda-nos, Senhor amado, a convivermos, Pai querido, com pessoas e ambientes, Pai querido, que nos cerquem de coisas boas, que influenciem positivamente a nossa vida, que nos levem rumo à sabedoria que vem do Senhor, que nos façam, Senhor Todo-Poderoso, viver como boas influências também para aquelas pessoas que se relacionam conosco, Pai. Remove do nosso coração toda a ingenuidade, toda a insensatez, toda a desobediência. Livra-nos do pecado e do mal, Pai querido. E ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis e obedientes ao Senhor. Abençoa teu povo, Pai querido. Abençoa, Senhor Todo-Poderoso, a tua igreja, Pai. Abençoa cada família desta igreja, Pai. Que o teu povo cresça em graça e em conhecimento da tua palavra, Pai. E que o teu nome seja glorificado nas vidas, Papai. É o que nós pedimos, Senhor Todo-Poderoso, e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe e conceda a você um excelente domingo na presença do Senhor. Logo mais à noite, nos encontramos na igreja para cultuar o Senhor, o nosso Deus.